Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao apoio, às orações de todos os irmãos que continuam acompanhando o nosso trabalho aqui na TV Caminho Livre e tem nos apoiado de diversas formas, né? Como eu disse, uma das formas de apoio é a oração. Tem irmãos que entram em contato comigo só para dizer, olha, estou orando por você, pelas pessoas que estão sendo abençoadas com o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, e isso é muito importante, né? Eu agora mesmo acabei de falar com o pastor Sérgio Barba, que é um pastor presbiteriano lá de Belém, capital do Pará. E nós já nos tornamos amigos, embora não nos conheçamos pessoalmente. E o Sérgio é uma das pessoas que me apoia em oração, me apoia me enviando ofertas, de modo muito generoso aqui. E isso isso produz em nós um efeito benéfico, né? Pacificador. Isso evidencia que Deus tem trabalhado através do nosso ministério aqui nos corações das pessoas que estão em busca da verdade. Não das pessoas que estão tentando a todo custo, de todos os modos, defender uma denominação, uma determinada denominação. Elas estão em busca da verdade. Elas querem conhecer a verdade. Elas têm o desejo de conhecer o verdadeiro evangelho da graça. Bom, quem me acompanha aqui sabe que o que me trouxe ao YouTube, especificamente aqui a TV Caminho Livre, foi o conhecimento do verdadeiro evangelho da graça que eu obtive fora da Igreja Adventista. E quem me conhece e me acompanha já há alguns anos sabe também da luta que eu tenho enfrentado, né? Das lutas que nós temos enfrentado aqui em relação a alguns irmãos da Igreja Adventista e também alguns pastores da Igreja Adventista. Interessante que já há muito tempo eu pensava em fazer um vídeo agradecendo e ao mesmo tempo orando, pedindo a Deus a misericórdia e as bênçãos dele sobre a vida de alguns pastores adventistas que eu conheci ao longo da minha vida de adventista, né? Alguns pastores adventistas que serviram de modelo e inspiração para a minha própria vida. Conheci muitos pastores, muitos bons pastores dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primeiro pastor que eu gostaria de fazer menção a ele foi o primeiro pastor que eu conheci e que sempre enxerguei nele um homem de Deus, a figura de um homem de Deus. Sempre o considerei como um verdadeiro homem de Deus, sério, criterioso, rigoroso, né? No que diz respeito a muitos aspectos, especialmente no aspecto comportamental, doutrinário. Pastor Jorge Mário, quem é da Igreja Adventista, quem está dentro da Igreja Adventista sabe quem é, né? Ele se tornou um grande nome do Ministério Adventista no Brasil. Pastor Jorge Mário foi o pastor que me batizou na Igreja Adventista em fevereiro de 1983. É óbvio que ele não se lembra de mim, né? Mas eu me lembro dele e sempre o reconheci como um homem de Deus, um homem verdadeiro de Deus. Então, a minha saudação ao pastor Jorge Mário. Um outro pastor também que me serviu como modelo e inspiração, já falecido, é o pastor Campos. Quem reside aqui em Goiás já ouviu falar, eu estou falando em termos de adventista, né? Já ouviu falar do pastor Campos. Quando eu o conheci, ele já era um velhinho de cabeça branca, mas muito, muito missionário, muito atencioso, sorridente, gostava muito de louvar a Deus, de cantar, e foi uma inspiração para mim, né? No início,
do meu caminhar com a Igreja Adventista, né? Pastor Campos. Sempre enxerguei no Pastor Campos um homem sincero, leal, verdadeiro, um homem de Deus. Quando eu digo isso, irmãos, eu não estou dizendo isso com aquele sentimento de ingenuidade e tolice de imaginar que esses homens, a quem eu estou fazendo questão de mencionar por nome aqui, eram infalíveis. Não é isso. Abandonem essa ideia. Se vocês pensam que eu penso assim, abandonem essa ideia, né? Eu estou simplesmente fazendo uma menção aqui de homens de Deus que eu conheci dentro da Igreja Adventista como pastores. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo mencionando o nome de alguns irmãos que eu conheci, tive o privilégio de conhecer dentro da Igreja Adventista, a quem eu sempre considerei também como filhos e filhas verdadeiros de Deus, né? E agora eu estou fazendo questão de mencionar os nomes de alguns pastores que me serviram de modelo e em quem eu reconheci a figura também de homens de Deus, servos de Deus. Pastor Jorge Mário, Pastor Campos, Pastor Walter Mazur, já falecido também, infelizmente, foi vítima de um acidente de carro aqui em Goiás. Pastor Walter Mazur. Pastor Walter Mazur era um homem comprometido, né, com a igreja, um servo de Deus, leal, fiel, e foi um homem que me convidou, quando eu ainda jovem, né, ingressei no rádio, me convidou para fazer parte de uma equipe que ele estabeleceu aqui em Goiânia, uma equipe que produziria e apresentaria um programa de rádio aqui em Goiânia. E eu tenho boas lembranças dessa época, desse tempo. E pastor Jorge Mazur, Walter Mazur, foi um homem de Deus, né, a quem eu tive a alegria e o privilégio de conhecer, pastor adventista. Um outro pastor que me tratou sempre muito bem, que sempre me respeitou, apesar das minhas ingenuidades e tolices, né? Foi um pastor que sempre soube lidar comigo, com o meu temperamento explosivo, né? Com esse temperamento sanguíneo que eu tenho. Foi um pastor que sempre soube lidar comigo. Foi um pastor que recebeu muitas críticas quando ele foi presidente da Associação Brasil Central, mas é um pastor por quem eu tenho uma admiração e um respeito, né? Pastor Dimas Arteaga. Também sempre reconheci na pessoa do pastor Dimas um homem de Deus, sempre. Pastor Dimas é uma figuraça, é um pastor alegre, tranquilo, né? Enfrentou muitos problemas quando foi presidente do campo aqui da Associação Brasil Central, a gente sabe disso. Mas é um pastor por quem eu ainda nutro um respeito especial. Eu tive o privilégio de ser obreiro bíblico do pastor Dimas aqui em Goiânia. Então é um homem a quem eu reputo também como homem de Deus, pastor Dimas Arteaga. E eu vou me lembrando aqui, porque eu não fiz uma lista, fiz questão de na medida em que eu fosse gravando, a minha memória fosse sendo aguçada pelos os nomes dos pastores que eu tive o privilégio de conhecer aqui. Um outro pastor que serviu de inspiração para mim foi o pastor Carlos Enoque. Pastor Carlos Enoque chegou a ser o diretor do Sistema de Comunicação Adventista nos seus primórdios, lá em Nova Friburgo, né? O ADSAT. Eu acho que era esse o nome, ADSAT. Eu acho que é isso mesmo, se não me falha a memória. Mas eu conheci o pastor Carlos Enoque em Anápolis. E como ele é um pastor que gosta muito da comunicação, muito chegado, né, à comunicação, gosta do rádio, gosta da televisão, e eu já era radialista, e nós nos demos bem justamente por conta disso, né, da nossa afinidade pela comunicação. E fiz amizade com o pastor Carlos Enoque. Pastor Carlos Enoque insistiu comigo por 2 vezes para que eu me tornasse um profissional da comunicação adventista, né? Primeira vez ele me convidou para ir para Nova Friburgo, e por questões financeiras eu
eu decidi não ir, né? Depois, mais tarde, quando ele estava em São José do Rio Preto, e eu não me lembro mais qual é a associação ali, né, que preside o campo ali em São José do Rio Preto, ele também conseguiu convencer o pastor, que era o apresentador do Está Escrito na época. Eu me falha a memória do nome desse pastor, né? Ele convenceu o pastor, presidente do campo, a me chamar para trabalhar, integrar a equipe de rádio, da Rádio Adventista lá em São José do Rio Preto. E eu até cheguei a ir a São José do Rio Preto, conversei com o Carlos Enoque, com o pastor Carlos Enoque, e esse outro pastor, a quem agora me falha a memória. O nome está na ponta da língua, mas não quer sair de jeito nenhum. Então, o pastor Carlos Enoque foi outro pastor que me serviu de inspiração. Talvez seja, dentre todos esses que eu vou citar, o pastor com quem mais eu me identifiquei. Pastor Carlos Enoque. Um homem de Deus. Um homem sensacional, uma figura honesta, transparente, né? Sem meias palavras. É aquele pastor do sim, sim, não, não, mas é um pastor que sabia quando dizer o não e sabia a melhor forma de dizer não, né? Muita gente encara isso como uma característica negativa. Isso aí é político, então não presta. Não é assim, né? Mas eu faço questão de mencionar aqui o nome do pastor Carlos Enoque, porque foi realmente um pastor que, para mim, me serviu de modelo e de inspiração. Um homem de Deus, de verdade. Outro pastor com quem eu tive uma boa relação, e a gente não teve muito tempo, né, de amadurecer nosso relacionamento, foi o pastor Valmir Gama, lá em Anápolis. E outro pastor também por quem eu tenho uma admiração. A gente não teve muito tempo de aprofundar nosso relacionamento, mas é um pastor em quem eu sempre reconheci a característica de um homem de Deus. Um outro pastor que eu fiquei conhecendo depois que ele deixou o Ministério Adventista, mas eu já acompanhava o trabalho dele, aqui em Goiás especialmente, é o pastor Edivando. Edivando teve problemas com a igreja, e quem é aqui de Goiás sabe os problemas que ele enfrentou com a igreja. E Edivando foi uma pessoa que sofreu muito em função dos próprios deslizes e falhas que ele cometeu. Mas eu quero deixar claro aqui que eu conheci o Edivando já quando ele não era ministro, né? Eu fiz amizade com o ex-pastor Edivando, depois que ele deixou o ministério, e confesso a vocês que eu conheci um ser humano de um coração grandioso, tremendo, né? O pastor Edivando. Eu chamo ele de pastor em consideração e respeito a ele, né? Edivando é uma pessoa maravilhosa, é um homem por quem eu sempre estou orando, ainda hoje, sempre oro pelo Edivando. É um homem que tem sofrido muito, tem passado por grandes dificuldades, mas é um homem de Deus. É um homem de Deus. Muita gente vai discordar de mim, mas eu reputo o Edivando como um homem de Deus. O Edivando, então, foi outro pastor com o qual eu me identifiquei muito dentro da igreja adventista, enquanto eu fui adventista do sétimo dia. O outro pastor que eu já o conheci já quando eu estava em processo já de afastamento da igreja, mas que se tornou um amigo, né? Um amigo próximo, um amigo mais íntimo, foi o pastor Alcir. Pastor Alcir, que pastoreou o campo de Anápolis. Dois campos ele pastoreou em Anápolis, Campo Central e o Campo Jundiaí. Ele é de Santa Catarina, se não me engano, de São Francisco do Sul. É outro pastor com quem eu me identifiquei muito e a quem eu reputo como um servo de Deus, um homem de Deus também, pastor Alcir.
Por que eu estou fazendo questão de mencionar os nomes desses pastores? Já mencionei aqui os nomes de muitos irmãos alguns anos atrás, e agora estou mencionando os nomes de alguns pastores. Para deixar bem claro para os pastores e os membros da Igreja Adventista que me odeiam, que eu não tenho, veja bem, eu não tenho um espírito de ódio, eu não alimento um espírito de ódio em relação ao ministério adventista ou à membresia adventista. O que me move a fazer o que eu faço aqui na TV Caminho Livre não é o ódio pelos irmãos adventistas ou pelos pastores da Igreja Adventista. Não é o ódio. Não, pelo contrário. É o amor que eu tenho por eles, por saber que Deus tem uma igreja dentro desta igreja, dentro desta organização. Já disse isso várias vezes e sempre que posso estou repetindo isso aqui. Deus tem um povo seu eleito, embora eles não reconheçam isso, dentro da Igreja Adventista. E esse povo merece respeito, né? E é em direção a esse povo que eu faço o que eu faço aqui na TV Caminho Livre. Agora, é óbvio que ao fazer isso, nós também nos indispomos involuntariamente com aquelas pessoas que defendem a organização adventista do sétimo dia, como se esta organização, enquanto instituição religiosa, fosse uma instituição do agrado de Deus. É como se esta instituição fosse, por si só, a instituição, não estou falando dos membros, não, estou falando das pessoas, não, a instituição em si, fosse santa, fosse sagrada, e não é. O que a liderança, o que a hierarquia adventista tenta incutir na mente da membresia é justamente essa imagem. Olha, a instituição é santa. E aí, evidentemente, eles se referem à instituição como igreja, né? E nunca como uma organização religiosa, nunca como uma instituição, nunca como uma empresa, que na verdade a Igreja Adventista é uma empresa. Assim como outras denominações são empresa também, porque possuem CNPJ, são pessoas jurídicas, né? Então, o que a liderança da Igreja Adventista, de forma maquiavélica, sempre tentou, e com êxito, incutir na mente da membresia, é que a instituição é santa, é que a organização é sagrada aos olhos de Deus. Eles costumam citar de forma equivocada, de forma ingênua e tola, um texto de um dos profetas menores, em que, atribuindo isso à Igreja Adventista, dizendo que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus, né? E muitos irmãos entendem isso de uma forma completamente equivocada, descontextualizada, não sabendo do que se trata, nem por que razão, nem por que motivo o profeta disse o que disse. Pensam que a menina dos olhos de Deus, muitos pensam que a menina dos olhos de Deus seria uma espécie de namorada, né? De Deus, né? Uma noiva de Deus, né? Porque ele ama e tem respeito, apreço e apego, e, enfim. Eu só estou dizendo isso, meus irmãos, para deixar bem claro o seguinte: eu não tenho nenhuma ilusão mais com relação a algumas pessoas da igreja. Eu não estou aqui forçando a barra, tentando parecer bonzinho, sabe, para algumas pessoas da igreja. Eu não tenho essa preocupação de me, sabe, de tentar me apresentar aqui agora como santinho, como bonzinho. Eu nunca tive essa preocupação. Eu tive no início da minha caminhada dentro da Igreja Adventista, né? Essa preocupação de parecer santo e parecer bonzinho, né? Mas quando Deus fez eu comer bolotas de porco a primeira vez, eu desisti dessa ideia, né? De querer ser santinho, de querer ser bonzinho. Na verdade, eu era santinho do pau oco e continuei sendo santinho do pau oco por todo o tempo em que eu estive na Igreja Adventista. Nunca deixei de admitir isso. No primeiro vídeo eu deixei claro o seguinte: olha, eu nunca fui um bom membro da Igreja Adventista. Nunca fui.
né, um membro modelo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu defendia a igreja, né? Eu cria que a igreja era a igreja verdadeira, que era a igreja de Deus. Eu sempre criei nisso, né? Tanto é verdade que eu saía da igreja, mas voltava para a igreja. Saía, voltava, saía, voltava. Isso aconteceu umas 3 vezes. Porque sempre reconheci que a igreja, a instituição era de Deus, né? Então, na medida em que você vai caindo, vai tomando os tombos, vai se ferindo, vai sangrando ao longo do caminho, você vai aprendendo certas coisas. Hoje, eu sei por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. Hoje eu sei, sabe? Hoje eu tenho certeza disso. Eu tinha um conceito exagerado acerca de mim mesmo. Ah, você é o bom. Você é o cara. Né? Você é o bambambam. E Deus fez eu reconhecer que isso estava muito, mas muito distante da verdade, né? E hoje eu entendo porque a providência de Deus permitiu, né, que eu passasse por tudo o que eu passei dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, meus queridos irmãos, eu fiz questão de mencionar aqui os nomes de alguns pastores. Pode até ser que eu esteja cometendo uma injustiça e me esquecendo de citar alguns outros nomes. Ah, tem o nome do pastor Gilberto também, que, se não me engano, está em São Paulo. Se eu não estiver falhando, pelo menos a última vez que eu tive notícia dele, ele estava pastoreando um campo em São Paulo. Pastor Gilberto, que eu conheci em Anápolis, ele jovem pastor. Apresentamos um programa de rádio juntos também. Eu tive algumas desavenças, alguns desentendimentos com o pastor Gilberto, mas sempre o reconheci como homem de Deus. Sempre o reconheci como homem de Deus, né? Um homem que também soube lidar comigo, né? Sabia que eu era, aos olhos de muitos, um problema, né? E eu reputo o pastor Gilberto também como um homem de Deus, um pastor, né? Leal, sincero. Um servo de Deus dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, e eu não vou citar nomes, óbvio, eu conheci muitos pastores dentro da Igreja Adventista que foram tremendamente cretinos, canalhas, foram malignos, instrumentos do demônio, do Satanás. Conheci muitos. Aliás, a maioria dos pastores que eu conheci dentro da Igreja Adventista, a maioria foi de gente canalha, cretina, gente hipócrita, gente falsa, fingida. Lobos em peles de ovelhas, lobos vorazes, como dizia Paulo em suas epístolas. Conheci muitos dentro da Igreja Adventista. A maioria dos pastores que eu conheci foi gente assim, lobos vorazes. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, sabe, hoje eu não tenho medo de vir aqui a público e dizer o que eu penso. O que sempre me foi negado dentro da igreja. Falar a verdade, às vezes. Falar a verdade. Quando você procura falar a verdade dentro de uma comissão, porque é esse o nome que se dá ao conselho administrativo da igreja, especialmente quando ele é liderado por um pastor canalha, cretino, como muitos que eu conheci, você sempre é vencido. Você pode estar com toda a razão, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser um benfeitor da igreja, você pode ser um pilar da igreja, em vários aspectos, mas se você se indispõe com um pastor dentro de uma comissão da igreja, você está ferrado. Você está ferrado. Você sempre vai perder, ainda que você esteja com a razão. Ainda que você esteja com a verdade, você sempre vai perder. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque boa parte da membresia adventista também são tratados como gado, como ovelhinhas puras, ingênuas e tolinhas, porque são assim, porque pensam que todo o pastor que foi ordenado ao ministério da Igreja Adventista é gente boa, é gente sã.
mental, intelectual, espiritualmente sã, gente sã, quando não é. Tem muito cretino dentro do pastorado do Ministério Adventista, assim como tem muito cretino dentro do ministério de todas as organizações cristãs evangélicas do mundo. Quando eu falo isso, eu falo isso com muita tranquilidade. Não estou querendo aqui só, sabe, apresentar o problema e atribuir ele como se fosse um problema exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é. A gente sabe que não. Né? Já deixei o tempo de ingenuidade para trás há muito tempo. Né? Então, meus queridos, eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo, mencionar alguns nomes e dizer isso aí, para deixar bem claro uma coisa: eu não tenho medo de quem quer que seja. Eu não tenho medo de nenhum nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhum nome me amedronta. Nenhum nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nenhum desses nomes irá me demover da ideia, das motivações que eu tenho de estar aqui apresentando, dando a minha cara a tapa, olhando no seu olho através dessa câmera. Nenhum nome que seja grande, que seja ilustre da Igreja Adventista, aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar, irá me demover dessa ideia. Vocês podem falar mal de mim a torto e a direito. Vocês podem espumar o canto da vossa boca e tentar denigrir o meu caráter, a minha imagem. À vontade. Sabe por quê? Porque eu sou um bosta mesmo. Eu sou um pedaço de cocô boiando na piscina do mundo, né? Nos rios do mundo, nas águas do mundo. É isso que eu sou. Mas esse pedaço de bosta que vos fala aqui agora foi escolhido por Deus e chamado por Deus para pregar o seu evangelho. Custe o que custar, haja o que houver, doa em quem doer. Essa é a minha missão, Deus me chamou para isso. E não há nenhum ser humano e nenhum demônio, nenhum instrumento do Satanás que conseguirá me tirar isso do meu coração. Eu fui chamado por Deus, porque eu fui eleito por Deus desde a eternidade. Deus colocou meu nome no livro da vida e me falou: esse montinho de bosta aqui, que sou eu, é meu, pertence a mim. E eu vou fazer com que ele, mesmo sendo um pedacinho de cocô, pregue o meu evangelho com poder. Então, não adianta nenhum pastor adventista, seja ele quem for, possua ele o nome que tiver, tentar me afetar, porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Vocês não vão conseguir me demover dessa ideia. Vocês não vão conseguir me tirar a paz. Sabe por que vocês não vão conseguir me tirar a paz? Porque essa paz que hoje eu sinto dentro de mim e que habita o meu ser. E quando eu digo paz, que eu tenho essa paz, isso não quer dizer também que eu não esteja preparado para a guerra. Essa paz quem me deu foi Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus decidiu desde a eternidade fazer paz comigo. Então eu estou pacificado com Deus. Porque Deus decidiu em sua santa soberania fazer paz comigo. E não há nenhum ser humano e nenhum instrumento do Satanás que vai conseguir me tirar essa paz. Eu estou nas mãos de Deus e, como disse Cristo, das mãos de Deus ninguém poderá me tirar ou tirar você, meu irmão, que está me assistindo agora. Ainda que você que esteja me assistindo agora esteja com muito ódio de mim. Pode ser que você seja uma pessoa eleita, porque eu não te conheço, e você não sabe. Pode ser que você seja uma pessoa amada por Deus, que seu nome tenha sido também inscrito no livro da vida desde a eternidade, e você ainda não saiba disso. Pode ser. Paulo não era assim? Paulo foi um desses nomes, a quem Deus elegeu desde a eternidade,
colocou o nomezinho dele no livro da vida, mas durante um bom período da sua vida, ele odiava os cristãos, odiava Jesus Cristo, odiava a igreja, aquela igreja incipiente de Jesus que nascia. Paulo foi um dos inimigos mais ferozes que a igreja cristã primitiva teve. E, no entanto, se tornou, quem sabe, o maior apóstolo de todos, muito mais do que todos aqueles que tiveram o privilégio de andar pessoalmente com Jesus. Então, meus queridos, pode ser que alguns de vocês que estejam me assistindo agora, com ódio, né, com a vontade tremenda de me, sabe, perpetrar algum tipo de mal, seja um eleito de Deus e não saiba. Você já pensou, já parou para pensar nisso, meu irmão? Estou me dirigindo a você que me odeia, a você que é um adventista do sétimo dia e que acha que eu estou fazendo, que o que eu estou fazendo aqui é um serviço do diabo. Porque eu sei que tem milhares de pessoas que já me assistiram aqui e que continuam me assistindo aqui, né, com ódio, e que pensam que o que eu estou fazendo aqui é um serviço do diabo, que eu estou prestando um serviço ao diabo, fazendo críticas, às vezes, de modo generalizado, à organização adventista, mas muitas críticas pontuais em relação às suas doutrinas, algumas de suas doutrinas. Tem muita gente que acha que isso é um serviço do diabo. Olha, Deus é que sabe o que Ele vai fazer com você, ou de que modo Ele vai operar na sua vida para que você enxergue uma coisa, meu querido irmão. Para que você saiba de uma coisa, para que você adquira luz, adquira consciência. É Deus que tem o controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Muita gente não entende isso. Não, Deus não pode ser o Deus soberano. Ele não pode estar no controle de todas as coisas, porque senão também ele é um Deus mau, porque o mal está aí, campeando, presente no mundo inteiro, em todas as áreas do mundo. Então Deus não é o Deus do mal, e ele então não pode comandar tudo, ele não pode ter a história sob controle, porque se ele tivesse, nós teríamos que admitir que ele também é um Deus mau. Gente, esse assunto é um assunto que tem despertado o debate, discussões ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Esse assunto não foi fechado e tenho certeza não será fechado enquanto Jesus não voltar e nos levar para Ele mesmo. Então é o seguinte, mas tente compreender pelo menos aquilo que a Bíblia expressa sobre isso. Tente compreender pelo menos um pouco daquilo que Deus expressa a respeito de si mesmo na sua palavra, a respeito do que Ele revela acerca de si mesmo em sua palavra. E saiba de uma coisa, meu irmão, por mais que Deus tenha se revelado em sua palavra, o que nós conhecemos de Deus, porque não tenho um alfinete aqui, mas ele não é muito maior do que a pontinha de um alfinete. O que nós sabemos acerca de Deus, que está revelado em sua palavra, não é muito maior do que a pontinha de um alfinete. Se assemelha muito a uma partícula atômica. O que nós conhecemos acerca de Deus pode ser dimensionado dessa forma. Então, pare e pense, meu irmão adventista que me odeia, que está me odiando. Questione-se. Questione-se aquilo que você ora defende com unhas e dentes e com ódio no seu coração, se isto realmente condiz com a Bíblia. Ora, não são vocês adventistas que dizem que tudo que vocês professam crer provém da Bíblia? Então façam um exame sincero, não tenham medo de examinar a palavra, mas examinem a palavra com liberdade. Coisa que nunca me foi permitida fazer enquanto eu estava dentro da igreja. E quando eu, ainda dentro da igreja, comecei a me desvencilhar desses grilhões que me escravizavam do ponto de vista intelectual e espiritual, quando eu comecei a me desvencilhar desses grilhões, eu descobri uma vida espiritual. Eu descobri luz, eu descobri o verdadeiro evangelho da graça que eu até então não havia conhecido dentro da igreja. Eu falei, meu Deus,
né? Como é que eu nunca enxerguei o que a palavra de Deus diz acerca de evangelho? Esse tempo todo em que eu estive dentro da igreja adventista, como que eu passei por cima disso tudo aqui e não enxerguei as maravilhas do teu evangelho da graça? Como? Por causa de quem, meu querido irmão? Você também ainda está aí claudicando. Você não tem nem certeza da sua salvação. Você que está me assistindo agora com ódio no seu coração, você que pertence à igreja adventista, que defende a igreja adventista, tem os seus motivos, as suas razões para defender a igreja adventista. Você, meu querido irmão, você há de convir comigo, porque o que eu vou falar agora é uma verdade acerca de você, mesmo que eu não te conheça. Você não tem certeza da sua própria salvação. Como é que você pode oferecer salvação para os outros, meu querido? Como é que você pode oferecer evangelho aos outros se você não tem ciência do que é o verdadeiro evangelho? Como? Aí vem alguns pastores tão iluminados, que se acham tão iluminados quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que se acham, que se consideram não como donos da verdade, mas como luminares, né? Que projetam verdade. Por onde eles passam, eles são luzes, luzeiros da verdade. Vêm esses pseudo-luzeiros da verdade da igreja adventista achar que vão conseguir me demover, achar que, denegrindo o meu caráter, denegrindo a minha personalidade, denegrindo o meu nome, vão conseguir me demover da ideia. Vocês não vão. Vocês não vão. Porque para denegrir a minha imagem, eu não preciso de ninguém. Eu sei quem eu sou. Já disse isso várias vezes. Eu não preciso que ninguém me defina. Ninguém me defina. Eu sei quem eu sou. E eu sei também em quem agora eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Jesus. Eu creio nisso. E muitos de vocês que me odeiam hoje não creem nisso. Não têm certeza da salvação. Hoje vocês, agora nesse exato instante, vocês podem ter a convicção de que estão salvos, mas vocês não podem ter a convicção de que estarão salvos daqui a 1 hora. Vocês não podem ter essa convicção. Lhes foi negado esse direito. Direito de quê? De ter a convicção e a certeza de que vocês são salvos, se vocês creem verdadeiramente em Jesus. Porque fé é isso, é certeza e convicção de algo que Deus fez, faz, continua fazendo e fará por nós e em nós. Fé é isso, é certeza e convicção. Como é que eu posso não posso ter certeza e convicção da minha salvação se a fé, um dos objetivos da fé é justamente me trazer isso, certeza e convicção do que Deus faz em mim e por mim. Como, meus queridos irmãos, vocês que me odeiam, vocês pastores da igreja adventista que estão aí tentando advertir os seus membros a não assistirem os vídeos da TV Caminho Livre, porque quem está aqui do outro lado é um instrumento do Satanás. Quem sabe se Paulo vivesse nos dias de hoje, naquela primeira fase da sua vida em que ele era inimigo do cristianismo, vocês também não falariam a mesma coisa acerca dele. E eu ainda tenho o privilégio de ter o nome dele, Paulo. Eu não sou digno nem de ter o nome dele. O mesmo nome que o grande apóstolo de Jesus tinha, Paulo, que também era conhecido como Saulo. Então, eu sou um cocô. Eu sou um cocôzinho boiando nas águas do mundo. Mas eu sou um cocôzinho que Deus elegeu desde a eternidade. Eu sou um bostinha, eu sou um nada, mas que Deus elegeu desde a eternidade. Eu sou um nada, né? Eu sou um micróbio ou uma partícula de poeira cósmica, mas que fala, que entende o que lê e que tem um detalhe: crê naquilo que realmente a Bíblia chancela. Prestem bem atenção no que eu estou afirmando. Porque a Bíblia fala de muitas coisas horrendas e terríveis nas quais nós não devemos crer. Então, nem tudo o que a Bíblia diz condiz
com a verdade. Eu creio em tudo aquilo que a Bíblia chancela. Hoje eu tenho essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade enquanto eu era adventista. Hoje eu tenho essa liberdade. Então, eu quero ler um texto para encerrar esse vídeo, porque foi mais um desabafo que eu faço aqui. Eu já fiz vários, né? E creio eu que esse não será o último. Não será o último. Mas nesse vídeo eu fiz questão de citar alguns nomes de alguns pastores que eu sei que já não são mais meus amigos, né? Já não podem, já não têm liberdade mais de serem meus amigos e de me considerarem como irmão. Eu sei disso, porque eu não faço mais parte da congregação, meu nome já, com certeza, já não deve estar mais no hall de membros da igreja. É bom que se diga, eu nunca pedi para que eles retirassem meu nome do hall de membros, mas é bem provável que eles já tenham feito isso. Então é o seguinte, todos aqueles que deixam, né, a igreja já são considerados automaticamente como seus inimigos. Inimigos. Isso não é declarado, isso não é um entendimento formalizado, é óbvio que não. Mas são vistos, considerados e tratados como tais. Dias atrás eu contei a experiência de vocês, para vocês aqui, de um taxista que me trouxe da rodoviária até minha casa, né? Ele não se declarou, ele não falou que era adventista, mas com a atitude dele eu percebi que ele era adventista. Então, meus queridos irmãos, é isso. Eu fiz recentemente aquele trabalho de objeção àquele livro lixo daquela pessoa que eu prometi a vocês e vou cumprir dessa vez, viu? Eu vou cumprir. Eu não vou mencionar o nome daquela figura, daquela pessoa, daquele ex-pastor adventista, né? Eu fiz aquele trabalho de objeção, aquele livro lixo que ele escreveu. Uma das coisas mais horripilantes que eu já li em toda a minha vida, pelo menos o trecho que eu li, né? Porque eu não tive o desprazer de ler tudo que ele escreveu, né? Eu li o trecho onde ele trata de definir as linhas gerais daquilo que ele defende em todo o livro dele. Então não foi necessário, não foi preciso ler todo o livro para saber que o conteúdo desse livro maldito é antibíblico, antigraça, anticristo, antievangelho. É um livro maldito. É um livro que deveria ser, evidentemente, excomungado. Eu estou usando um termo católico aqui, né? Mas vocês sabem o significado, o sentido disso. Então é o seguinte, sabe? Não é pastor adventista, por maior que ele seja, por mais nome que ele tenha aqui dentro da igreja, que vai me demover da ideia de estar aqui. E vocês não... Olha, vocês, por mais que vocês denigram o meu caráter, a minha pessoa, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir também frear a influência do Espírito Santo, que fala por meio de canais, muitos dos quais vocês não chancelam. Vocês mesmos se esqueceram de um detalhe. Quando Jesus disse o seguinte para os apóstolos, olha, né, Senhor, estão fazendo muito barulho, né, estão, sabe, tentando confundir as massas, né, com barulho, com a gritaria. Mas Jesus disse o seguinte, olha, se vocês se calarem, eu vou fazer com que até as pedras clamem. Eu vou fazer com que as pedras proclamem. Eu vou fazer com que as pedras preguem. Então Deus pode usar até uma pedra. Deus pode usar uma mula, como Ele já usou. Vocês sabem disso. Deus pode usar quem Ele quer. Ele pode usar o que Ele quer. Quando Ele quer. Do jeito que Ele quer. Para realizar, para cumprir a sua vontade. Eu quero ler um texto e encerrar esse vídeo. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. Eu leio esse texto que eu deixo com vocês nesse vídeo. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Interessante isso aqui, né? Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Parece até que Jesus, se a gente lê isso por alto aqui, a gente, pelo menos um ateu que lê isso aqui, poderia pensar o seguinte, mas esse não é o mestre bondoso e amoroso, Jesus? Que amava seus discípulos?
Por que que ele envia seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos? Lobos comem ovelhas. Lobos se alimentam de ovelhas. Lobos maltratam as ovelhas. Lobos ferem as ovelhas. Lobos fazem as ovelhas sangrarem. Por que que Jesus teve que enviar as suas ovelhas para o meio de lobos? Vejam, esses questionamentos que eu estou fazendo agora não são questionamentos plausíveis de serem feitos? Claro que são. Aí ele continua: portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus nos envia para o meio dos lobos não para que nós fôssemos feridos, alimentados, né, servíssemos de alimento pelos lobos, mas para nos ensinar de modo experiencial. No meio de lobos é que a gente vai aprender a ser o quê? A ser prudente como as serpentes. E mesmo que sendo prudentes como as serpentes, não percamos a simplicidade das pombas. Olha só que figura de linguagem interessante para demonstrar o seguinte: olha, tem que haver equilíbrio em tudo que vocês fazem. Tem que haver o bom senso. Tem que haver bom senso. Tem que haver equilíbrio. É assim que eu vejo isso. Vocês vão estar se relacionando como ovelhas no meio de lobos. Não é o contrário, vocês vão se... Eu estou enviando vocês como lobos para as ovelhas, para o meio das ovelhas. Não, não é esse o sentido. No entanto, o que muitos cristãos, eu digo entre aspas e muitas aspas eu coloco, estão fazendo é se relacionando, se comportando, vivendo como lobos no meio das ovelhas. A gente sabe disso. A televisão está aí para ninguém ser enganado. Ou melhor, né? A televisão está aí também para enganar muita gente, né? Porque os lobos têm se utilizado, inclusive, do rádio, da televisão, né? Os lobos de todas as denominações, especialmente das neopentecostais, essas mais novas, mais recentes, para enganar as ovelhinhas. E quantos lobos a gente não vê hoje que são multimilionários, alguns bilionários, graças às ovelhinhas de Jesus, né? Pois é. Verso 17. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Ainda que nós tivéssemos cuidado, devêssemos ter cuidado com os homens, ainda assim, nem todo cuidado nos livraria de sermos levados aos tribunais e sermos açoitados. Os primeiros discípulos que o digam, né? Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Testemunho a governadores e reis. Testemunho aos gentios. Percebam que Deus tinha planos para essa gente também, né? Essa categoria de gente também, gente de autoridade. Embora ele não chamasse muitos, né? Muitos nobres de nascimento, muitos com a genealogia impressionante, muitos grandes nomes, né, da sociedade, mas ele também chamou muitos de autoridade. Muitos que possuem autoridade civil, autoridade política, autoridade sociológica, para servirem a ele. E quando a entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Até o que as pessoas, até o que os discípulos, os apóstolos, nessas circunstâncias terríveis, falariam, teria que ser concedido por Deus. Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque nessa mesma hora Deus os acudirá e o Espírito Santo colocará na mente e na boca de vocês aquilo que deve ser dito. Olha só que coisa maravilhosa. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Olha só isso aqui agora. Um irmão entregará à morte outro irmão,
e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Olha, não é preciso ir muito longe para fazer inimigos, não. Não é preciso ir muito longe, não. Às vezes, dentro da própria casa, dentro da própria família, há pais que se levantam contra os filhos e filhos que se levantam contra os pais. E há irmão que se levanta contra irmão. Não é preciso ir muito longe para fazer inimigos, não. Às vezes, dentro da própria casa, você tem aí um inimigo. E às vezes você está dormindo com ele e não está sabendo. Todos odiarão vocês, verso 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ódio, ódio. As pessoas passam a nos odiar de graça. Sabe por quê? Só pelo fato de nós sustentarmos o evangelho da graça do Senhor Jesus. Quando a gente fala do verdadeiro evangelho, vocês podem esperar duas coisas, só duas coisas. Ou vocês podem esperar júbilo e senso de gratidão a Deus, por um lado, ou vocês podem esperar ódio, chega até... você parece que vê o ódio saindo pelos cantos das bocas daqueles que nos odeiam pelo fato de nós empunharmos o verdadeiro evangelho da graça. Todos nos odiarão por causa do evangelho que nós sustentamos, por causa de Jesus. É o nome de Jesus que está produzindo ódio das pessoas por nós. Verso 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Eu não estou acima do meu mestre. Eu não estou acima do meu senhor. Não perseguiram o meu mestre. Não perseguiram o nosso mestre. Não mataram o nosso Senhor. O que eles poderão fazer comigo? A mesma coisa. Eu não estou acima do meu mestre, eu não estou acima do meu Senhor. Do mesmo modo como fizeram com ele, poderão fazer comigo. Eu devo esperar coisa melhor aqui nesse âmbito? Nessa dimensão, devo esperar coisa melhor do que fizeram com o meu mestre, com o meu Senhor? Do que fizeram com o seu mestre, o seu Senhor? Você pode esperar coisa melhor? Então, eu não me surpreendo com essas manifestações de ódio, seja no rádio, seja na televisão, seja aqui no YouTube, contra mim, contra a minha pessoa. Podem falar à vontade contra mim, contra a minha pessoa. Podem falar à vontade. Agora, só prestem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Eu não estou ameaçando, tá? Isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui é só uma advertência que eu faço. Com relação a mim, vocês podem me esmagar. Vocês podem acabar comigo. Acabar com a minha moral, acabar com a minha dignidade, acabar com o meu caráter. Agora, tenham certeza de uma coisa. Se ao fazerem isso, se ao acabarem comigo, se para fazer isso, para acabar comigo, vocês também tiverem que pisar no Evangelho, na verdade do Evangelho, vocês vão pagar caro por isso. Vocês vão pagar muito caro por isso. Vocês vão pagar caro por isso, sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele não é um Deus vingativo. Ele é vingador, é diferente. É diferente. O Deus da Bíblia é o vingador. Ele diz em Romanos 12, a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Comigo, vocês podem me estraçalhar, vocês podem acabar comigo. Vocês podem me espezinhar, até me matar. Mas se, para fazer tudo isso contra mim, vocês precisarem pisar no santo evangelho da graça de Jesus, aí vocês estão encrencados.
Eu sinto muito em lhes dizer isso. Aí vocês estão encrencados. Encrencados. Por último, verso 25 diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Eu encerro este vídeo com esse texto. Chamaram a Jesus de Beelzebu. Ora, o que eu posso esperar das pessoas que me odeiam? O que eu posso esperar dessas pessoas que me odeiam? Eu posso esperar coisa melhor do que essa? Claro que não. Claro que não. Chamaram a Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, de Beelzebu. Se chamaram ele de Beelzebu, vão me chamar de Beelzebu também. Já estão me chamando de Beelzebu. Estão me chamando de Beelzebu. Podem me chamar à vontade de Beelzebu. Eu só espero que ao fazerem isso, vocês que estão me odiando, vocês não percam de vista o seguinte: vocês podem estar chamando de Beelzebu alguém que esteja empunhando a palavra do verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus. E aí, a recompensa que Deus tem para vocês não será muito das boas, não. Não falo isso só por causa de mim, não. Tá? Porque não é só eu, graças a Deus, não sou apenas eu, o pregador do verdadeiro evangelho aqui no YouTube. Deus levantou uma pleiade de homens, seus servos, que estão pregando o verdadeiro evangelho aqui no YouTube. Tenho vários nomes. Poderia indicar alguns deles para você. Prefiro não falar, mas tem vários nomes. Vários pastores, leigos, doutores, mestres, bacharéis, pregando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus aqui no YouTube. Vários. Eu não estou sozinho. Eu estou no meio desses homens de Deus todos. E eu não espero nada, veja, eu não espero nada mais além do que ser considerado como o próprio Beelzebu pelos membros daquela igreja a qual eu participei e pertenci durante 26 anos, ou por 26 anos. Eu não espero nada pela maioria dos membros desta igreja, não espero nada mais, nada menos do que isso. Me chamarem e me considerarem de Beelzebu. Para vocês eu posso ser Beelzebu. Eu posso ser um instrumento do Satanás. Mas para a tristeza de vocês, e para a glória e honra desse Deus maravilhoso a quem eu sirvo, na minha pobreza, fragilidade, fraqueza e mediocridade, eu lhes digo o seguinte: muitas pessoas conheceram o verdadeiro evangelho através do nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. E vocês vão ter que dormir com esse barulho, um barulho santo, produzido pelo o clamor do Espírito Santo. É um clamor silencioso que o Espírito Santo produz no coração daqueles que estão sedentos pela verdade, essa verdade maravilhosa do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Então eu rogo uma bênção, sério mesmo, olha o meu rosto, analisem os sinais do meu rosto. Eu rogo uma bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, com a minha mão levantada, em sinal de que estou plenamente consciente do que eu vou dizer aqui agora. Eu rogo uma bênção proveniente do trono divino, na vida de você que me odeia, de você que me considera como o próprio Beelzebu, um instrumento de Beelzebu, um instrumento do Satanás ou do demônio. Eu rogo uma bênção de Deus sobre você, uma bênção de Deus sobre sua família. Eu peço a Deus que te abençoe, não só nesse fim de ano,
mas durante todo o ano que em breve se iniciará. Eu rogo uma bênção de Deus sobre você, assim como eu rogo uma bênção especial sobre todos aqueles que, de um modo ou de outro, já foram abençoados pelo ministério da TV Caminho Livre, em nome do Senhor Jesus. Amém.